O verdadeiro problema da razão pura está contido na seguinte questão: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? E aí, galera, sejam bem-vindos a um especial reverso, de certa forma, porque vai ter menos produção, né? Mas vou finalmente explicar pra vocês de forma clara, direta, concisa, qual é a questão, do que se trata a crítica da razão pura do Kant. Uma espécie de resumo do que tem lá dentro. A primeira coisa que você tem que saber para entender do que se trata esse livro é qual é o problema que ele tenta resolver. A questão que está por trás, no pano de fundo da pergunta da crítica da razão pura, é: a metafísica é possível como ciência? É aquela história de provar Deus e tudo mais. É mais que isso, né? Mas assim, pensem nessa questão de é possível provar Deus. Na verdade, é basicamente tudo aquilo que se chama de metafísica que está em jogo na crítica da razão pura. De certa forma, é a questão de se a metafísica é só palhaçadinha ou se ela é séria. E aí, para responder essa questão de se a metafísica é possível como ciência, você tem que responder, na verdade, a questão maior de todas, que é: o que é possível conhecer? O que é possível como ciência? É a questão dos limites do conhecimento humano. E aí o caminho que ele faz é o seguinte: ele começa das ciências que funcionam. Ó, tem matemática, tem física. Claramente o negócio funciona. Vamos ver então como funciona. Então a questão de o que é possível conhecer, quais são as possíveis ciências, ela se torna como é possível conhecer, como que um humano é capaz de conhecer alguma coisa, para daí descobrir o que ele consegue. Porque vai depender do processo, dependendo do nosso processo de conhecimento, algumas coisas são acessíveis e outras são inacessíveis. Só essa ideia já assim, justifica um pouco o que ele fala nos prefácios. Tem dois prefácios. Tem o prefácio A e o prefácio B das duas edições. Se você quiser ser true Kant, você vai ter que ler os dois prefácios, são muito bons, vale muito a pena. Tem questões diferentes explicadas de outras formas, algumas... Enfim, o ponto central aqui que eu quero trazer é que o Kant conta a história da filosofia da perspectiva dele, que é: tem os racionalistas, tem os empiristas, daí chegou o Kant e resolveu o problema. Que é tipo, será que o conhecimento vem das ideias, da razão pura, que nem você pensar com as ideias do Platão, por exemplo? Mas tem uma outra questão aqui que a gente nem pensa nela, mas na época era uma questão séria, se você nasce com a ideia de Deus ou não. Porque soava mal a ideia de que, inventaram Deus e botaram na sua cabeça, entendeu? Todo mundo tem a noção de Deus. Então tinha essa outra relevância também. E daí você tinha a galera que vai achar que você só conhece aquilo que os sentidos capturam e te dão, e vai ter a galera que acha que os sentidos só mentem e vem só de dentro, de cima, sei lá, o conhecimento. E daí o Kant falou: não, na verdade é nenhum dos dois e meio que os dois ao mesmo tempo. Porque é isso, que é assim que ele vai responder a questão. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? O que significa essa questão? O juízo é um poder do espírito de unir representações em novas representações, ou seja, o poder de produzir conhecimentos mediante a cópula de representações diferentes, conhecimentos diferentes. Todo conhecimento é uma representação. Um juízo é a representação da unidade da consciência de diversas representações, ou a representação da relação das representações, na medida em que constituem um conceito. E aí, os juízos, os conhecimentos, eles podem ser produzidos analiticamente ou sinteticamente. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, essa relação é possível de dois modos. O predicado B pertence ao sujeito A como algo que está contido implicitamente nele, no conceito A, ou o B, o predicado, está completamente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, eu chamo de analítico, no segundo, de sintético. Designaremos doravante por juízos a priori, não aqueles que não dependem desta ou daquela experiência, mas aqueles em que se verifica a absoluta independência de toda e qualquer experiência. Então pode ser que você descobriu o B porque ele estava contido no A. Já estava lá, só estava meio desorganizado, entendeu? Você pegou aquilo e você não criou uma coisa nova, você só descobriu e botou, e reformulou, sei lá. Isso daí é o analítico. E o sintético é quando você junta coisas e produz uma terceira coisa, uma nova coisa, que não estava contida lá, mas que para produzir um juízo sintético a priori, teria que de algum jeito estar lá dentro, as informações necessárias para que você produza um novo conhecimento. Sem recorrer de forma alguma a qualquer experiência externa. Porque esse sentido aqui que é essencial do a priori. Você pode usar ele num sentido laico, num sentido amplo, de geral, ou o sentido kantiano. O sentido laico é, qualquer coisa que independeu da experiência, sabe? Você soube uma coisa a priori porque você já sabia, sabe? Não vou sair com essa mina porque eu sei a priori que mulher não presta, entendeu? Uma coisa assim. Mas o a priori kantiano é um negócio que realmente você não independeu só dessa experiência, você independeu de todas as experiências possíveis e imagináveis.
E isso só é possível, em geral, meio que de duas formas. Ou, tipo, Deus botou em você um negócio, ou você tirou isso das suas próprias... da sua forma. Vamos deixar assim por enquanto. Mas é da sua capacidade de conhecer, da sua capacidade de compreender e da sua capacidade de absorver as informações. Porque você tem os noeta e os aesteta. Você tem, assim, os objetos do conhecimento da mente. Você tem dois tipos de objetos do conhecimento. Você tem os objetos dos sentidos e os objetos da mente. O nosso conhecimento provém de duas fontes fundamentais do espírito, das quais a primeira consiste em receber as representações, a receptividade das impressões. Ele chama essa faculdade de receptividade às vezes. A intuição, receptividade ou sentidos. Pra gente é os sentidos. Mas é tipo aquilo que une todos os sentidos. Que nem a gente pensa na mente como uma unidade de todas as coisas que a mente faz. Então, sejam quais forem o modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é pela intuição que se relaciona imediatamente com estes. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, essa relação é possível de dois modos. O predicado B pertence ao sujeito A como algo que está contido implicitamente nele, no conceito A, ou o B, o predicado, está completamente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, eu chamo de analítico, no segundo, de sintético. Por exemplo, você fala, o São Paulo vai ganhar o jogo de amanhã. Isso tá no a posteriori porque você precisa ver o jogo acontecer pra daí saber o resultado. Mas é maior que isso, porque assim, é posteriori por outra razão também, que é você não consegue, mesmo que o jogo já tivesse acontecido, você não consegue ser independente do jogo como acontecimento, você não consegue ser independente da experiência, em geral. Alguém tem que ter visto o jogo pra te contar, saca? Então você não foi independente da experiência, você continua tendo que recorrer à experiência pra saber. Isso é a posteriori. Tudo que você em algum momento teve que recorrer à experiência pra saber é a posteriori. Tá, mas então o que é a priori? Daí tem que fazer uma outra separação. Porque uma coisa é como a coisa chegou em você historicamente, a outra é como ela chega em você logicamente. Então, tudo aquilo que chega como conhecimento na gente, historicamente veio do conhecimento. Tipo, alguém viu com os olhos e tudo mais. Mas tem coisas que podem ser deduzidas sem apelar pros sentidos. E é aí que entra o a priori. 2 mais 2 é 4. Não tem essa, você não tem que olhar pra nenhum lugar. O cálculo ele acontece antes de qualquer experiência. Isto é o a priori. E será que metafísica você consegue fazer a priori? Aí a gente vai atrás dessa história. Porque a metafísica precisa ser a priori. Senão ela não é possível. Pra ela ser uma ciência que tá além... Tipo, o que seria a metafísica? Seria aquilo que tá além da física, aquilo que tá além, de certa forma, do mundo perceptível. Então é possível uma ciência sobre as coisas que são além da nossa percepção? E aí, infelizmente, a resposta é não. Então como que a gente conhece? Em suma, tudo que a gente conhece vem dos sentidos, mas ele não vem como uma coisa conhecível dos sentidos. Ele vem como uma informação caótica, o múltiplo, a multiplicidade, ele chama. Então não é algo que você consegue fazer conhecimento a partir disso, é um bloco indiscernível. Na ideia dele é difícil conceber até, mas pensa que assim, você depende das categorias do entendimento até pra você ver o objeto como um objeto. Então, você não consegue nem perceber que aqui é uma laranja e aqui é outra laranja. É tipo, que aqui é a mesa, entendeu? Tudo tá meio que misturado porque você não tem a parte do intelecto que distingue um objeto do outro. Então é isso que o entendimento faz. E a mediação entre o entendimento e os sentidos é a imaginação. Mas aí é um processo mais complicado. Mas o sujeito do processo, em última instância, quando você cava o mais fundo possível, é a percepção transcendental. Então a principal questão do livro é essa, é de como que o homem conhece, o como do conhecimento, como é possível conhecer, para daí entender o que pode ser conhecido do que não pode ser conhecido. E nesse processo, ele mata a possibilidade de conhecer coisas que estão totalmente além dos nossos sentidos, porque sim, você precisa do intelecto para fazer tudo, até entender os sentidos, mas você não consegue criar uma ciência a partir de nada que não tenha, em primeiro lugar, a matéria dos sentidos. E aí vem a questão final, então. Tá, mas então como a matemática é possível? Porque parece meio estranho, parece que mesmo assim a matemática seria impossível, então. Porque da onde você tirou a matéria da matemática, se ela é possível, e eu tô falando que você não consegue fazer ciência sem pegar alguma coisa dos sentidos. É porque a matemática, na verdade é a geometria que ele fala. Então, a geometria, ela consegue fazer isso pegando coisas que são a forma dos nossos sentidos. Essa é a ideia dele, que nem você tem um ouvido. Tipo, o ouvido ele tem um formato que faz com que ele capte as coisas de algum jeito.
E daí você seria capaz de estudar a natureza dos sons, entre aspas, estudando que tipo de coisa a gente pode perceber com os ouvidos e como a gente pode perceber com os ouvidos. Porque todos os sons que existem, entre aspas, da nossa perspectiva, serão de acordo com aquilo que os nossos sentidos são capazes de absorver. Será de acordo com a forma específica de absorver dos nossos ouvidos. E daí pega essa analogia e faz para percepção no espaço e no tempo. Tudo aquilo que a gente percebe precisa estar no espaço e no tempo, porque espaço e tempo são formas a priori da nossa intuição, dos nossos sentidos. Vocês estão comigo ainda? É porque senão vocês vão começar a achar que eu sou um canal modinha, entendeu? Eu quero virar um canal modinha, mas vamos ser uma modinha diferenciada, entendeu? Aqui é uma modinha é a modinha pauleira da epistemologia. Mas saca a ideia? Então toda a matéria precisa vir dos sentidos, mas além dos sentidos a posteriori, aquilo que a gente capta das coisas que a gente percebe que precisa que aconteça, tem a parte dos sentidos que são os sentidos eles mesmos, que é como eles funcionam. E se você conseguir trabalhar especificamente dentro daquilo que são os nossos sentidos, você consegue fazer alguma ciência. Então, por causa da nossa percepção do espaço e do tempo ser determinada por certas categorias, tem uma forma específica, que nem o formato do ouvido, o jeito dos olhos de ver e tal, você consegue fazer matemática só com essa forma. Você consegue descobrir as regras da lógica, como se elas estivessem no universo, mas elas estão na nossa capacidade, que fora delas não tem nada, porque é a nossa capacidade de perceber a coisa, entendeu? Essa é a beleza do negócio. Claro, tudo isso que eu tô falando, esquece, porque daí todo mundo vai, e no século XIX, não sei o que, e epistemologia quântica, não, esquece. Primeiro você entende esse bagulho, depois você avança para outro negócio, entendeu? Pra você entender essa galera, e eu acho que o Kant talvez seja essencial pra você entender. Mano, mergulho na mente do cara, você vira um com ele, você esquece a percepção da realidade. Você tem que fazer, sabe, method acting. Tem uma história que eu já vi um cara que veio comentar no meu vídeo, que era ator e falou, cara, isso é exatamente method acting. Então eu não percebi, mas aquilo que eu acho que você tem que fazer pra entender bem os filósofos é exatamente method acting. Você tem que encarnar o pensamento do cara. Quanto mais tempo você lê o cara e pensar da perspectiva dele, melhor. Tudo bem, você vai pensar errado porque você não entendeu direito e tal, mas é aí que você vai achar os erros, porque você vai tentar pensar da perspectiva dele errado e as coisas não vão bater. E aí, assim, na pior das hipóteses, você vai chegar com um bagulho totalmente louco, depois de ter pensado horas e horas errado, e você vai lá confrontar alguém que sabe alguma coisa e vai falar, ô, calma. Então, faz isso aí, qualquer coisa vem no meu canal, toda segunda-feira, 9h30, live, chega lá, entendeu? E também, assim, se você quiser uma pergunta mais difícil, se você quiser mesmo que eu te ajude, vem no Twitch, /PlatinhoBR, twitch.tv/PlatinhoBR, todos os links estão aí, vai, na descrição, fixar os comentários e tal. Enfim, é isso aí, espero que vocês tenham curtido um videozinho que vai ter tipo 70 visualizações, porque vocês são todo um bando de... Só vem aqui me ouvir lá, caraca, contra feminista, ninguém quer saber de Kant. Então, pelo menos, quem ficou aqui até agora, a gente vai saber quantos de nós da esfera platínia, da platinosfera, são mesmo a elite, o sangue de ouro dos platínios, que ficam aqui e aguentaram essa besteira toda aqui. Então eu vou até dar uma senha pra quem ficou até aqui, daí tipo, sei lá, eu vou privilegiar vocês de alguma forma nas lives. A senha vai ser... Puta, tem que ser uma coisa... Bola de pelo. Um negócio do gato aqui, ó. Bola de pelo. Beleza? Bola de pelo. Então é isso aí, galera. Falou. São as formas da intuição a priori, as formas do entendimento a priori. As categorias, a tábua de categorias do entendimento. Você vai ter, tipo, ele catalogou lá quais são todas as categorias que o entendimento tem nele e que fazem com que a gente seja capaz de usá-las para produzir juízos sintéticos a priori, sem depender da experiência e tudo mais, porque a gente remete a eles. E a intuição, o que tem de a priori na nossa faculdade de perceber as coisas, que é o espaço e o tempo. E aí a geometria e a física são possíveis porque elas trabalham neste espaço e no tempo, que são não das coisas, mas de nós. Isso é uma coisa que tá no Kant. Eu não sei, assim, eu realmente sei que é meio palhaçada essas coisas de Einstein e física quântica, o pessoal fala muita merda. Eu não entendo mesmo desses negócios. Acho interessante, tá, mas não entendo nada. Eu só sei que no Kant já está claramente contida essa ideia de que o espaço e o tempo não estão nas coisas, eles estão em nós. E a gente é capaz de fazer física e matemática justamente por isso. Porque em nós a gente tem acesso ao que é nosso, a nossa forma a gente tem. Então você consegue produzir conhecimentos novos sem recorrer à experiência, porque você vai lá e pega na sua intuição que está dentro da sua forma de percepção e cria um conhecimento novo com ela. Copula dois conhecimentos diferentes e gera um novo conhecimento. Mas é isso, falou.